Rishi Sunak é o atual primeiro-ministro do Reino Unido. Depois da desistência de uma série de concorrentes, inclusive Boris Johnson, que prometeu que ia voltar e acabou não voltando, ele vai ser o novo premier britânico. O que significa isso? Descendente de indianos e conhecido como o parlamentar mais rico da Câmara dos Comuns. Quais suas propostas e as consequências para esse Reino Unido completamente dividido? Kherson, nesse momento, no sul da Ucrânia, é o ponto de tensão, tá? Inclusive, com a convocação de milícias por parte da Rússia e a acusação por parte do Lavrov, inclusive, falei para vocês ontem, estou confirmando hoje, do uso de bombas sujas por parte da Ucrânia. Isso vai ser levado até para o Comitê da ONU para uma profunda investigação. As Coreias, para variar, pessoal, estão numa situação de extrema tensão, troca de tiros ali entre Coreia do Norte e Coreia do Sul pela invasão do espaço marítimo, tanto da Coreia do Sul como da Coreia do Norte, uma troca de acusações e exercícios como consequência. E para finalizar, a OCDE manda uma carta-resposta ao que as entidades, algumas brasileiras, outras não, tinham cobrado sobre a entrada do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Clube dos Ricos, e essa carta, digamos assim, jogou um pouco o banho de água fria nas pretensões brasileiras, mas que, lembrando, ainda podem ser revertidas. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue ainda, hein? Tá vacilando? @prof_Ricardo Marcílio. Me segue lá no Instagram, que eu tô sempre postando algumas novidades, algumas coisinhas sobre a minha vida também, né? Claro, não sou de ferro. E também é importante pra gente ter um contato um pouco mais próximo. Tamo junto? Segue lá, super importante, tá bom? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, depois de uma série de desistências dentro do Partido Conservador, o Rishi Sunak, que é o cara conhecido, galera, como ex-ministro das Finanças do Boris Johnson, e que inclusive ganhou bastante popularidade, porque o Reino Unido, país aí que fechou bastante sua economia durante a pandemia, tudo tal, ofereceu auxílios na casa de 350 bilhões de libras, então um valor bastante significativo ali, né, claro, de ajudas para pequenas empresas, para pessoas, tal. Isso aumentou bastante a popularidade do Rishi Sunak, fez com que ele fosse o cara responsável, digamos assim, pela não falência do Estado britânico. Ele também foi considerado um pouco traidor, entre aspas. Sabe aquelas festinhas lá que o Boris Johnson fez? Partygate, tudo tal? Então, ele estava envolvido em alguma dessas festinhas, participou ali do seu aniversário, e quando o Boris Johnson começou a nomear alguns assessores ali meio estranhos, acusados de assédio e tal, ele foi um dos primeiros caras que desembarcou do governo do Boris Johnson. Aí começou, sai aquele, sai esse e tal. Então ele foi considerado, pelo menos pelo Boris Johnson e alguns dos seus partidários, um pouco traidor, né? Porque ele estava ali no começo, participou das festinhas. Quando a coisa começou a desandar, ele saiu. Bom, ele praticamente só sobrou ele na disputa, né? Então ele vai ser o novo premier. E o que significa isso, né? Ele é filho de pais indianos que vieram ali do leste do continente africano, tá? Os seus pais vieram estudar ali, né? Região de Southampton, tudo tal. E ele acabou se formando numa escola de eficiência, trabalhando na Goldman Sachs. Então, cara, assim, bastante estudado. Ele é casado com a filha de 2 indianos que são riquíssimos na Índia. Então, ela é descendente de bilionários indianos. Por isso que falam que ele não existe, né, a declaração de quanto que ele ganha, qual o rendimento dele e tal, mas que ele é o maior bilionário ali, se for pegar a fortuna dele e da esposa dele, da Câmara dos Comuns. É o homem mais rico do parlamento britânico. Há, claro, uma certa resistência. A gente está falando de um Reino Unido que tem uma pegada muito forte, principalmente o Brexit também teve essa característica de anti-imigração tal, de combate aos imigrantes. Ele, como é descendente de indianos, e o próprio fenótipo dele não remonta a um típico britânico, digamos assim, mais do passado, tal, né? O cara tem uma descendência mais indiana. Isso gera alguma resistência frente a ele, claro. Mas mesmo assim ele conseguiu se alçar como primeiro-ministro. Inclusive, no caso da Liz Truss, muita gente acredita que não foi ele o escolhido, e sim a Liz Truss, por conta dessa característica um pouco mais, digamos assim, anti-imigração que o Reino Unido tem. Dentre as suas políticas que ele sempre propôs, a gente pode ressaltar o combate às mudanças climáticas, sempre esteve na sua pauta. Ele mesmo sendo imigrante, ele se declara como um cara que quer um combate a essa política facilitada de imigração, tanto que, por exemplo, ele mesmo
era favorável ao Brexit, tá? Ele é contra essa política desenfreada de imigração e tal. O que, aliás, o Boris Johnson também tinha. Lembrando que o Boris Johnson, ele até tinha feito aquele acordo, lembra, com países africanos, de exportação de refugiados. Ele pagava para alguns países da África para receberem refugiados que o Reino Unido não queria mais dentro do seu território. Foi altamente condenado, né, pelas cortes de direitos humanos, tá? Enfim, por estar expulsando os refugiados dessa maneira. E ele tem uma questão muito forte também, nacionalista, que eu falei, né, pro-Brexit e tal, essas coisas. Uma coisa que fez com que aumentasse bastante a popularidade dele é que desde o começo, quando a Liz Truss ela tinha anunciado essa reforma econômica que ela ia fazer, retirando impostos da classe mais alta e endividando o Reino Unido para conseguir pagar suas contas, ele falou, não vai dar certo isso. Vai desvalorizar a Libra, vai gerar inflação. A Liz Truss falou que ia cortar o preço da energia, dar dinheiro para todo mundo e tal. Isso acabou gerando uma inflação desenfreada que culminou com a renúncia dela depois de 45 dias. E ele foi um ferrenho crítico da Liz Truss naquele primeiro momento. Então, como realmente deu errado, isso garantiu para ele uma certa popularidade, digamos assim. Ele vai pegar um Reino Unido com enormes dificuldades. Por quê? Primeiro, dentro do Partido Conservador, que é o partido mais à direita do Reino Unido. A gente tem hoje, por exemplo, pessoas que são mais liberais, que são mais centro-direita, que são mais intervencionistas, que são mais conservadoras. Existe uma gama gigantesca de pensamentos diferentes dentro do Partido Conservador. Como que vai conseguir agradar todo mundo? O Partido Conservador hoje é um partido completamente rachado. Não existe uma direita só, né, dentro do Partido Conservador. Quando você tem a economia indo bem, as coisas até acabam se aglutinando, todo mundo vai legal, apesar das discordâncias. Crise econômica, 10%, disparado do preço da energia, ele vai ter que dar conta de unir o Partido Conservador, sendo que as pesquisas, aliás, daqui 18 meses, novas eleições, tá? As pesquisas indicam que, nesse momento, o Partido Trabalhista está 30 pontos na frente do Partido Conservador. Ou seja, a diferença é gritante. Claro que 18 meses é uma vida, né? Ainda mais para questões políticas. O Reino Unido pode sim melhorar. Ele vai ter que lidar com uma pressão de uma União Europeia que não ficou nada satisfeita com o Brexit. E as relações entre União Europeia e Reino Unido não vão nada bem. Ele vai ter que lidar com a inflação de 10%, como eu falei, acima até de 10%, e principalmente com movimentos separatistas, tanto na Escócia como na Irlanda do Norte. Na Escócia, a Liz Truss tinha falado que não ia autorizar um novo plebiscito, porque um novo plebiscito para a separação só pode acontecer depois de uma geração. O último foi em 2014, então o próximo deveria ser, sei lá, 2044 ou algo que valha, né? Será que ele vai autorizar um plebiscito para a separação da Escócia? E para a Irlanda do Norte? O Sinn Féin recentemente foi eleito ali. E ele descende, né, como se fosse o grupo político, não armado, claro, descendente do IRA, do Irish Revolutionary Army. Homem inglês? Aquele grupo, galera, que lutava pela independência da Irlanda do Norte frente ao Reino Unido e a anexação das duas Irlandas. Então são uma série de desafios que ele vai ter que lidar, de novo, em 18 meses. Será que vai ser um governo bem-sucedido? Lembrando que as polêmicas já começaram. A sua esposa, riquíssima, ela tinha muita grana em offshores, empresas fora do país, para pagar impostos menores. É uma tática muito comum, né, que geralmente as pessoas mais ricas utilizam, para deixar reserva de valor com outra moeda, para pagar menos imposto mesmo, tal, né? Poxa, ter um chefe de governo, ou a esposa do chefe de governo, que não acredita nas políticas econômicas do seu país e na moeda do seu país, estava pegando um pouco mal, e isso fez com que ela anunciasse que ia pagar todos os impostos dentro do Reino Unido. Será? Já começou com uma polêmica envolvendo a sua esposa. O homem mais rico da Câmara dos Comuns agora vira premier do Reino Unido. Ao mesmo tempo, hoje, tivemos notícias, pessoal, bem fortes, principalmente em relação a Kherson, porção ao sul do território ucraniano, que nesse momento está sendo o palco de batalhas. Vai ser no futuro próximo ainda mais, tá? A gente não pode esquecer que o Putin, ele declarou lei marcial em Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk. Na prática, os governadores que ele tinha indicado para cada uma das 4 regiões, eles perdem os seus poderes e quem passa a mandar ali é o alto comando militar, que, claro, vai fazer exigências militares. Direitos individuais são suprimidos em nome do que os militares consideram que tem que ser os direitos da Rússia. Então a gente está falando de expropriação sem autorização das pessoas, possibilidade de convocação de pessoas sem que aquela pessoa seja reservista, por exemplo, Kherson,
A parte a oeste do rio Dnipro está sendo completamente esvaziada para a parte a leste, porque a Rússia considera que ali vai ser um palco de batalhas. É por onde a Ucrânia está avançando. Então é uma situação de alta instabilidade. E a Ucrânia está alegando que a Rússia está atacando infraestrutura, vai fazer o rompimento da barragem, inundando 80 cidades. E a Ucrânia tem pouco tempo até começar o inverno. E aí começa a guerra de retóricas, a guerra de narrativas. Por quê, professor? Olha o ponto tenso, né? Veio a notícia ontem que o ministro da Defesa da Rússia anunciou que tinha informações privilegiadas que a Ucrânia estaria fazendo e produzindo bombas sujas. O que é uma bomba suja? É uma bomba que tem dentro da sua composição artefatos nucleares. Então, se usar, mesmo que de baixa capacidade, ela tem radioatividade. Se a Ucrânia fizesse o uso dessas armas, seria atacando o seu próprio território para falar, tá vendo? Ó, foi a Rússia que atacou. Então, isso mobilizaria a comunidade internacional a atacar a Rússia, ou seria um ataque de bandeira falsa, false flag, e ainda faria uma nova onda de refugiados. Então, seria um terrorismo, segundo a Rússia, tá? Tanto nuclear, porque a Ucrânia estaria atacando e falando, ó, a Rússia que atacou, quanto também de refugiados. Porque uma nova onda de refugiados para a Polônia, leste europeu, até para a Europa Ocidental, em um momento de crise econômica do continente europeu, pode colocar a Europa em maus lençóis. A Rússia alega que tem provas contundentes que isso realmente esteja acontecendo, tá? O Lavrov falou, que é o ministro das Relações Exteriores, que vai apresentar essas provas no Comitê da ONU para falar que a Ucrânia está planejando um ataque de bandeira falsa, enquanto a Ucrânia fala que nem tem capacidade para isso. Os russos alegam que sim, tem sim, e vai fazer o uso dessas bombas sujas. E aí, galera, quem você acredita mais? Nos russos ou nos ucranianos? Lembrando que os russos, estou especulando aqui, hein? Podem estar falando, olha, os ucranianos vão usar a bomba suja, porque realmente os russos planejam mesmo usar artefato nuclear. E aí falando que a Ucrânia que está usando bomba suja limparia a barra da Rússia. Será? Quem que está falando a verdade nesse conflito? Difícil saber nessa guerra informacional. Hoje, mais uma guerra informacional entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Lembrando que a Coreia do Norte está realizando testes adoidado, mísseis balísticos passando por cima do Japão, no mar do Japão, tal, etc. Tá? E a Coreia do Norte, segundo a Coreia do Sul, hoje transpassou o seu espaço marítimo, tá? O seu paralelo ali, a sua divisão do que seria o mar da Coreia do Norte. Segundo a Coreia do Norte, não. Foi a Coreia do Sul que transpassou a sua parte na parte marítima. E a gente teve troca de tiros, tanto vindo da Coreia do Norte como vindo da Coreia do Sul. Nesse momento em que o Serviço de Inteligência da Coreia do Sul, junto com os Estados Unidos, lembrando que a Coreia do Sul tem bases militares americanas, tá? Grande parte do exército sul-coreano é treinado pelo exército americano. O exército americano e o sul-coreano garantem que a Coreia do Norte planeja fazer um novo teste nuclear, coisa que não acontece desde 2017, quando Trump tentou fazer um acordo com a Coreia do Norte. Já ia acontecer, mas foi reforçado agora, graças a essa troca de tiros, exercícios militares nos próximos 4 dias, segunda, terça, quarta, quinta, tá? Próximo ali do oceano da Coreia do Sul. A Coreia do Norte considera isso como uma provocação, e Estados Unidos e Coreia do Sul garantem que são só exercícios navais de defesa. É mais um ponto de atenção. A Coreia do Norte pode sim usar algum tipo de artefato nuclear. E para finalizar aqui o nosso vídeo, a questão da OCDE. Lembrando que o Brasil ele está num processo de adesão à OCDE, tá? Só que para a gente aderir, existe uma série de delimitações, uma série de regrinhas que o Clube dos Ricos, o que é a OCDE, né? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É como se fosse o Clube dos Ricos. A parte positiva de você fazer parte do OCDE, eu costumo comparar que é como se fosse o selinho azul do Instagram, né? O Brasil vira um país verificado. Poxa, participa de reuniões e tal, e existem fundos de investimento, ou até mesmo investidores, pessoas físicas, que só investem em países que têm essa certificação de fazer parte do OCDE. Então o Brasil poderia aumentar os seus investimentos estrangeiros. Segundo Bolsonaro, se a gente realmente fizer parte do OCDE, vai aumentar nossos investimentos estrangeiros de 30 a 50 bilhões por ano. É um número considerável. Qual que é a parte negativa? Você fica sob julgo das regras da OCDE. Então você perde um pouco a sua soberania e é claro que tem que sustentar toda a burocracia do que é essa comunidade internacional.
Então tem custos, reuniões, enfim, tá? Tem gente que considera mais benéfico, tem gente que considera que é menos benéfico. Mas o Brasil, desde o início do governo Bolsonaro, quer fazer parte. Para você seguir, para você entrar para a OCDE, existem mais ou menos umas 230 regulações que têm que ser feitas. O Brasil alega que das 230 só faltam 45 para o Brasil seguir. Sendo que das questões ambientais são 37 e o Brasil já segue, segundo o governo brasileiro, 35. Só que aí, ONGs e algumas entidades civis, tanto brasileiras quanto internacionais, que majoritariamente, né, se comportam contra o governo Bolsonaro, por considerar que o Bolsonaro desrespeita leis ambientais, povos minoritários e tal, e até mesmo a questão tributária, que é essencial para fazer parte da OCDE, mandaram uma carta à OCDE. Pô, OCDE, você está acreditando na palavra do Brasil? Você acha que o Brasil realmente faz isso? A OCDE, em resposta, mandou uma carta falando que, primeiro, a eventual participação do Brasil, não chancela o apoio do grupo às práticas feitas pelo Bolsonaro. E alegou à OCDE, segundo a OCDE, tá, que mesmo que o Brasil siga as legislações, precisa ver se realmente o que existe na lei está sendo cumprido na realidade. Deixou bem claro que o Brasil, segundo a carta da OCDE, tá, nos últimos 4 anos, aumentou o risco para as questões ambientais, para defensores do meio ambiente, tal, essas coisas. E aí você pega o caso do indigenista e do ambientalista, pessoal. É óbvio que isso chamou muita atenção, né, da comunidade internacional. Então alega que o processo não vai ser fácil. Como eu falei, geopolítica é o mundo dos interesses, é o mundo da hipocrisia. Dentro dessa organização, a gente tem países hoje como França, como Alemanha, como Irlanda, por exemplo, que são países, galera, que têm uma resistência muito grande às políticas ambientais brasileiras, não só porque pensam na defesa do índio, na defesa da Amazônia, a gente sabe, né? Mas porque existem interesses comerciais de bloqueio de produtos brasileiros no mercado europeu como uma forma de protecionismo aos seus agricultores locais. Isso não quer dizer que o Brasil não erra. Existem dados bem complicados do Brasil, tá? Mas não dá para crer, galera, que essa resistência na entrada do Brasil na OCDE, no acordo do Mercosul União Europeia, seria somente pelas questões ambientais e sociais brasileiras, que estão sim erradas. Mas, né, nem preto nem branco, né? A gente tem que ser justo aqui e falar que existem erros, sim, dos dois lados. Eu vejo essa carta como uma mostra que vai ter uma grande dificuldade para o Brasil ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Será que rola, pessoal? O que você pensa? E, aliás, se o Brasil entrar, melhor ou pior? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.